Fala, meus amigos, eu sou Alex Cerqueira. Fala, meus amigos. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Alex Cerqueira e vim trazer para vocês hoje um tutorial muito legal de Photoshop. A gente vai utilizar aqui algumas técnicas para recriar aquele efeito de pixel art. Sabe aquela tela digital dos celulares antigos, tipo Nokia, tijolão, sabe? Então, você vai aprender a transformar imagens assim em pixel art, com aparência muito realista de telas digitais de celular. Pega seu mouse ou sua caneta e bora comigo! Já que a gente está falando de pixel art, de cara eu escolhi essa ilustração do Mario, que representa muito bem o mundo dos jogos. E para recriar aquele quadradinho digital, vou chamar de pixel, a gente vai em Arquivo, Novo, e vamos criar um documento com 10 por 10 pixels. Eita nós, um quadradinho pititico, é isso mesmo. Vou dar um zoom aqui gigantesco para a gente trabalhar no pixel, tá, gente? Agora a gente vai em Editar, Preencher ou Shift F5, vamos preencher de preto todo o quadro. Com a ferramenta de seleção retangular, eu vou preencher os pixels da esquerda e os pixels superiores, dessa forma. Vou novamente lá em Preencher e dessa vez eu vou escolher a cor branca, vou preencher de branco esses pixels. Com Ctrl D eu tiro a seleção. E eu venho agora em Editar, Definir padrão. Esse vai ser o padrão do nosso pixel, da nossa telinha. Pode colocar um nome qualquer, eu vou colocar Pixel e vou dar um OK. Feito isso, eu já posso fechar a janela, não preciso salvar esse documento, tá? Voltando à nossa ilustração, agora a gente precisa transformar esses traços em pixels. Antes de aplicar o filtro, eu vou primeiro tirar aqui a proteção do cadeado e vou transformar a minha camada em objeto inteligente, para poder ter liberdade de refazer os valores dos efeitos aplicados. A gente vem em Filtro, Pixelização, Mosaico. Esse é o efeito que vai transformar os traços em pixels. Aqui a gente tem um slider que vai desde 2 quadrados, perceba que já fica a imagem serrilhada, e a gente pode ir adicionando, aumentando esse número para ter os quadrados maiores. Se você colocar um valor muito alto, você descaracteriza a figura, então a gente vai trabalhar com valor por volta de 7 ou 8. 8 tá bom, assim eu consigo identificar a minha figura. Como a nossa camada agora é um objeto inteligente, eu posso abrir aqui o efeito e alterar os valores quando eu quiser. Perceba que há uma transição entre branco e preto, com pixels acinzentados. Então, para tirar essa transição de pixel cinza, a gente vai adicionar uma camada de ajuste chamada limiar. Essa ferramenta simplifica os pixels unindo o que era cinza a preto ou branco. E a gente tem a possibilidade de trazer esse marcador mais para a esquerda ou para a direita, revelando mais ou menos informações de pixels pretos. Então eu vou deixar aqui num ponto que eu consiga identificar bem a minha figura. A parte do efeito de pixels já está pronta. Agora a gente precisa trazer aquele efeito de cores de telas digitais antigas. Para isso a gente vai utilizar o mapa de degradê. E antes da gente alterar as cores aqui no mapa, eu vou fechar aqui e deixar selecionado não a máscara, mas sim o ícone da ferramenta. Vou dar 2 cliques. Vou clicar novamente aqui dentro do editor de gradiente. 2 cliques nesse quadradinho branco, que é a amostra de cores mais escuras. E vou colocar esse valor hexadecimal. Agora eu vou fazer o mesmo com esse quadradinho da direita, que representa as cores mais claras, e colocar esse outro valor hexadecimal. Ele representa o fundo e a cor mais escura representa o pixel. O último passo agora é trazer aquele padrão que foi criado lá no começo, representando os pixels, que vai trazer todo o realismo daquela tela digital. Vamos em Camada, Nova camada de preenchimento, Padrão. Aqui a gente já muda o modo de mesclagem para divisão, para que a gente possa enxergar somente os pixels claros e esconder os pixels escuros. E vamos clicar no padrão que a gente criou lá no começo. Veja que aqui dentro dos quadrados, o que está representado em preto está transparente. Ele não está sendo visualizado, a gente só vê os traços em branco. Essas linhas brancas precisam coincidir com os quadrados da figura do Mario. Para isso a gente vai ter que trocar a escala.
Vamos ter que reduzir essa escala para poder encaixar certinho. Vai reduzindo de 1 em 1 até o momento que vai encaixar perfeitamente. Nesse caso, em 80% é a escala exata para encaixar os traços com os pixels da figura. Eu já posso dar um OK. E agora eu vou reduzir o efeito desse branco, diminuindo aqui a opacidade da camada, tá? Eu venho aqui em opacidade e vou deixar em 40%. Se você quiser aumentar ou diminuir os pixels da imagem, você pode voltar a acessar aqui o limiar e fazer esse ajuste manualmente. Veja que os pixels vão sendo acrescentados ou removidos à medida que você move o slider para a esquerda ou para a direita. E esse é o nosso resultado final. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe seu comentário com sugestões para os próximos vídeos.